Oi! Mais um diário de intercâmbio. São 5 horas da manhã. Eu tô aqui no meu quarto, sem fazer nada. Na verdade, eu tenho muita coisa pra fazer, mas eu tô com preguiça. Então eu resolvi gravar alguns vídeos do diário, porque eu tô meio atrasada com os vídeos. E provavelmente a minha lâmpada vai queimar a qualquer momento, mas tudo bem. E eu resolvi então gravar esses vídeos até pegar no sono em frente à câmera, ou cair em cima do teclado do computador, não sei. É isso aí. O vídeo de hoje é sobre o Slap Test. Talvez você não conheça, ou talvez você conheça. Mas o Slap Test é um teste de inglês obrigatório que as agências fazem para medir o grau de inglês. Eu não sei se é grau que fala, mas para medir o inglês do intercambista que vai fazer high school. Por que é obrigatório? Porque todo intercambista que vai fazer high school precisa ter no mínimo o inglês intermediário para conseguir viajar e se virar muito bem lá, sem ter nenhum problema com comunicação e na escola. Então eles fazem esse teste para comprovar que você tem um inglês suficiente para sobreviver lá, né? Não que você vai morrer lá, mas para você se virar bem, até aprimorar e se tornar fluente lá. Então, é um teste que decide se você vai ou não pro seu intercâmbio. E acho que é por isso que muita gente tem medo. Por mais fluente que você seja, o Slap Test dá medo, sim. No meu caso, eu não sou nem um pouco fluente. Na verdade, o meu inglês ele é entre o básico e intermediário, e eu fiquei bem nervosa. A noite anterior ao teste eu não dormi, não consegui. Eu dormi acho que 1 hora, assim, se for contar tudo. Eu dormia e acordava, dormia e acordada. Acordava, não acordada. Eu dormia e acordava várias vezes. Não sei se tá muito escuro. Se tiver muito escuro, me desculpa. Não sei se tá muito escuro. Mas... Bom, continuando. Eu dormia e acordava uma noite antes do teste. Fiquei bem nervosa. No fim deu tudo certo. Eu vou contar como foi o meu teste. O teste das agências são diferentes, então eu vou dizer como foi o meu, mas você não se espelhe totalmente achando que o seu vai ser igual, porque às vezes é diferente. O meu Slap Test tinha 145 questões, eu acho. 145 questões. Ele era dividido em 2 partes. O listening, que é de escutar, e o reading, que é de ler e escrever. Eu cheguei lá, o meu teste estava marcado para as 2 horas e eu não tenho um tempo limite, eu não tive um tempo limite. Tipo, você tem 2 horas para fazer o teste, não teve isso comigo. O Rodrigo da CI chegou e falou pra mim, geralmente levam 3 horas mais ou menos para fazer esse teste, mas você tem a tarde inteira se você precisar. Aí eu fiquei mais tranquila, né, pelo menos isso. Aí me sentei, ele me entregou um netbook, que é aqueles notebook pequeno, onde estava o listening, um fone, um livrinho fininho, assim, encadernado, que eram as questões do Slap Test, e um cartão de resposta para eu colocar as respostas. Eu fiz o teste a lápis, e naquele dia, eu fiz o teste em janeiro, foi quando eu comecei a procurar agências. Então tava bem quente. Eu cheguei lá na agência e o Rodrigo falou, a sala que você vai fazer o teste, que geralmente é onde fazem, não tem ar-condicionado, nem ventilador, nem janela. Então tá muito abafada. Se você não se importa, você pode fazer aqui. Aqui aonde? Era na agência mesmo, onde ficam os agentes e onde as pessoas entram pra pedir informação. Tinha uma mesinha assim vazia num canto e eu falei, tá, ok, vou fazer aqui. Foi um pouco complicado uma certa hora, mas eu já vou falar sobre isso. Já chegou lá. Eu levei minha prima comigo, porque ela tava na minha casa, e ela ficou na sala de espera, só me olhava, assim, e ficava lendo os cartõezinhos da CI. Enfim. Bom, eu comecei pelo reading, porque o Rodrigo falou que o listening tava carregando no computador, então eu tô com soluço. Me desculpa. Soluço. O listening tava carregando no computador
Então podia demorar um tempo. Ele falou, você vai perder tempo se você esperar. Então começa pelo reading e tal. Faz a parte escrita, beleza. Abri o livrinho, nervosa, morrendo quase. Comecei a ler as primeiras questões. Tinha 74 questões de reading. As primeiras questões, porque tinham várias de tipos, assim, né? Então, as primeiras questões eram assim, com imagens. Tinha uma frase que descrevia uma ação ou uma imagem escrita e 4 opções de imagem que poderia corresponder àquela frase. Você tinha que marcar no cartão resposta a imagem certa, o número, a letrinha, na verdade. Eu achei muito fácil, eu pensei, meu Deus, eu não dormi por causa disso, é muito fácil. Aí, era muito fácil, gente, porque as imagens não eram parecidas. Então, foi muito, muito, muito fácil. Tinha vários dessas, depois era o contrário. Tinha uma imagem e 4 opções de frase. Também era muito fácil, porque as frases não eram parecidas umas com as outras. Então, essa parte foi muito fácil. Tinha várias questões desses 2 tipos. Depois disso, vinham os textos. Eram textos bem extensos, com lacunas em branco para você preencher com a palavra certa. Nessa parte, eu me dei um pouco mal, porque eu tenho muito problema com vocabulário em inglês. Eu esqueço as palavras, eu esqueço o que quer dizer cada palavra, então, por mais que eu aprenda 500 vezes, eu não lembro. É muito difícil lembrar. Então, nessa parte, eu me ferrei um pouco, porque era assim, tinha o texto, as lacunas, e em cima da lacuna em branco tinha 4 opções de palavras que poderiam se encaixar. E tinha muita palavra que eu não sabia o que queria dizer. Detalhe que na noite anterior ao teste eu fiquei lendo o dicionário pra tentar gravar a palavra. E não deu certo. Não adiantou nada. Eu não gravei nenhuma palavra que eu li que eu não soubesse. Então, acho que não adianta você fazer isso se você tem o mesmo problema que eu. Enfim, eu lá, olhando aquilo, com palavras que eu não sabia o que eram, eu comecei a meio que pirar, mas tudo bem, fui chutando. Era um pouco difícil, porque às vezes eram 2 palavras, tinha tipo 2 palavras nada a ver. Eu falo palavras muito rápido, fica estranho, mas tinham 2 palavras nada a ver uma com as outras, não, 2 palavras nada a ver com o texto, e outras 2 que podiam se encaixar naquela frase, então tinha que prestar muita atenção, porque às vezes uma se encaixava na frase, mas não ficava bom no contexto. Então era a outra que estava certa. Essa parte, assim, tem que ter muita atenção. Ok, tinham várias dessas. Eu passava as páginas e não acabavam aqueles textos enormes com coisas em branco. Quando acabou, eu achei que tinha acabado o teste. Não, tinha mais texto. Interpretação de texto. Textos mais longos ainda. Um pouco mais complexos. Mas eu achei até fácil. Nas minhas provas de inglês da escola tinham textos mais difíceis para interpretação do que nesses lab tests. Então tinha vários textos para interpretação, com 4 opções cada pergunta. Era difícil porque você tinha que entender o texto para conseguir responder, senão ficava muito difícil. Mas olha, falando eu que não tenho inglês nem um pouco perto de ser fluente, eu achei o teste todo relativamente fácil. Acho que você que tem o inglês assim intermediário consegue fazer super de boa. Se você tem um inglês fluente, você vai rolar e rir do teste. Vai terminar em 30 minutos. Vai achar ridículo. Se você tem um inglês muito básico, talvez você pene um pouquinho nas partes de texto. Mas pode tentar. Ninguém sabe, né? Vai que você passa. Bom, aí eu fui fazer o listening. Olhei assim pra bateria do computadorzinho. Faltava 15 minutos. Eu juro que eu vi alguém chamando meu nome. Medo. Bom, faltava 15 minutos pra acabar a bateria do computadorzinho. Naquela hora não me passou pela cabeça que eu poderia colocá-lo numa tomada. Não passou na minha cabeça. Comecei a pirar e achar, meu Deus, vai acabar a bateria, não vou conseguir terminar o listening, estou ferrada. Mas tudo bem, eu resolvi fazer mesmo assim. Peguei e coloquei o fonezinho. Tinha 71 questões de listening. Começa com imagens também. No livrinho tem uma imagem e o CD fala uma frase.
Aí você tem que marcar a imagem... Não tem uma imagem, tem 4 imagens. Tem que marcar a imagem certa, que corresponde à frase que ele falou, ou à descrição que ele falou. Ok, fácil. Depois disso tem os diálogos. Os diálogos são mais difíceis, porque tem que prestar muito bem atenção. Tem muita pegadinha também. Então, ele passa um diálogo no CD e tem uma pergunta sobre o diálogo e 4 opções de resposta. Vários desses. Vários diálogos diferentes. Nessa hora, eu tive aquele problema que eu falei no começo. Porque eu tava ali na salinha dos agentes, na entrada da agência, com o meu fonezinho. Nisso, quando eu tava ouvindo os diálogos, que é a parte que você tem que mais prestar atenção, porque era a parte mais difícil do listening, entra uma moça pra pedir informação de au pair, senta na minha frente, não na minha frente, tipo na minha mesa, na mesa que tava na minha frente, do carinha da agência, começa a falar com ele sobre uma viagem que ela fez pra Nova York. E a moça falava muito alto, ela berrava e ria alto. E fazia perguntas altas, e não eram perguntas sobre, tipo, interessantes, eram perguntas idiotas, e eu comecei a ficar com raiva porque eu não entendia a porra do CD. Ops. Eu não entendia o CD. E aí eu comecei a ficar desesperada. A mulher não calava a boca, não ia embora nunca. Acabei terminando a parte do diálogo, mas não fui chutando, assim, algumas coisas que eu não conseguia entender, mesmo que eu ouvisse mais de uma vez. Fui pra outra parte. Aí a mulher foi embora. Aí eu, vou continuar, depois eu vou voltar pra esses diálogos aqui. E graças a Deus eu fiz isso, eu voltei pros diálogos, senão eu teria errado muita coisa. Mas enfim, eu continuei o teste. A última parte do listening, pra mim, foi a mais fácil. Ele fala uma frase, e no livro tem 4 frases. Uma delas é a que ele disse. Gente, é muito fácil, tem várias questões dessas. É a mais legal porque é muito fácil mesmo, as frases não se parecem. Então é só você prestar atenção no que ele disse e ler ali a frase que ele disse. Sério, é demais essa parte, eu amei essa parte. Na verdade foi a parte que eu mais gostei no teste inteiro. Eu demorei mais ou menos 2h30 pra fazer o teste, ouvindo várias vezes o listening, mais de uma vez pra garantir. Achei relativamente fácil, já falei, e acho assim, vai ser bem tranquilo, na verdade. Acho que não vale a pena você não dormir ou ficar muito estressado, porque isso só vai te, sei lá, não vai te ajudar na hora do teste. Quanto mais tranquilo você tiver e quanto mais dormido você tiver, acho que vai ser mais fácil pra você fazer. No fim foi tudo ok, porque eu precisava de 50 pontos. E a pontuação não é contando assim, 10 questões certas, 10 pontos. Não é assim, tem toda uma conta com porcentagem que eu não sei como é, não faço a mínima. Eu sei que eu precisava acertar 89% da prova, eu acho. E em pontos, 45 pontos eu precisava. Eu fiz 52. Diz o Rodrigo da CI que que eu fui muito bem, que assim, acertei mais do que eu precisava e que eu fui bem. Apesar de eu ter saído de lá achando que eu não tinha ido bem, que eu não tinha conseguido. É porque eu sou muito autocrítica, assim. Eu saí de lá meio tipo, ai meu Deus, não consegui. Meia hora depois ele ligou pra minha mãe e contou pra ela que eu tinha passado. Foi muito felicidade pra uma pessoa só, assim. Quando você passa no Slap Test é tipo, passei, consegui. É muito bom a sensação. E é isso. Desejo pra você que vai fazer o Slap Test muita sorte, tranquilidade, que você consiga fazer os pontos que precisa e que dê tudo certo, tá? Eu vou gravar agora um vídeo sobre o application, então fica ligado.